começar falando então dessa ausência, possível ausência do presidente da República russo, o Vladimir Putin, na cúpula do G20 aqui no Brasil, para que ele não seja preso aqui no país. O André Anelli já está ao vivo conosco e vai trazer as informações. Como é que funciona essa história? É uma pressão que vem do Tribunal Penal Internacional? O Brasil faz parte desse grupo que teria de cumprir esse mandado de prisão caso o presidente russo estivesse aqui? Detalhe para nossa audiência, hein, Anelli? Como é que funcionam essas questões? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Pressão não só do Tribunal Penal Internacional, o TPI, mas também da própria Ucrânia, que teve o seu procurador-geral da República pedindo diretamente ao governo brasileiro para que Vladimir Putin fosse preso assim que chegasse ao Brasil para essa participação na cerimônia, na reunião do G20, que é o grupo das 20 maiores potências do planeta. Vladimir Putin, então, nessa sexta-feira, acabou dizendo em uma entrevista coletiva no âmbito dos BRICS, que é aquele grupo que reúne os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nessa oportunidade, ele disse que não virá ao Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, que é quando, então, acontece essa reunião do G20, e que, por isso, ele evita, dessa forma, atrapalhar os trabalhos desse grupo, justamente o G20. Então, Vladimir Putin dizendo que não vai comparecer a essa reunião, justamente para não atrapalhar nos trabalhos desse grupo. Vladimir Putin disse ainda que a condenação dele no Tribunal Penal Internacional poderia não interferir nessa presença dele aqui no Brasil, porque, segundo ele, o Brasil poderia assinar um termo, um acordo, fazendo com que ele não fosse preso, com que a decisão do Tribunal Penal Internacional não fosse cumprida e assim garantindo a participação dele. Só que Vladimir Putin disse que não vai recorrer então a essa alternativa, que não foi confirmada pelo governo brasileiro, justamente para não atrapalhar no andamento da reunião do G20. A gente relembra que Vladimir Putin foi condenado em março de 2023, logo então, depois de um ano mais ou menos do início da guerra na Ucrânia, no leste europeu, por crimes de guerra. E desde então, o presidente russo fica comprometido em relação a deslocamentos fora da Rússia, porque ele tem essa iminência do cumprimento do mandado de prisão expedido por Haia, na Holanda, pelo Tribunal Penal Internacional, devido a esses crimes de guerra. Então, mais uma vez, Vladimir Putin vai evitando comparecer, então, aqui no Brasil e em cerimônia externa à Rússia, justamente para que não haja todo essa preocupação por parte do governo russo e nem por parte do governo brasileiro, que é signatário do Tribunal Penal Internacional, para que então não precise nem ser cumprida a decisão e nem mesmo ser assinado um termo para que essa decisão não tenha validade aqui no território nacional. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Fábio Piperno, como é que você vê a estratégia de Putin e também o posicionamento do Brasil? Parece que o pessoal estava bastante preocupado com a vinda dele, até porque há uma sinalização positiva do presidente da República em relação a Putin. Aí ele vem para o Brasil e o presidente vai lá e corrobora uma prisão. Como que isso ficaria? Quais são as questões que isso poderia gerar? Como é que se avalia todo esse bastidor, hein, Piperno? Que os diplomatas trabalharam bastante. Os diplomatas dos dois lados. Aliás, o Celso Amorim, por exemplo, é muito amigo do Sergei Lavrov. São, enfim, diplomatas já veteranos, experientes. Então, é óbvio que eles atuaram, entraram em campo e aí o Putin quebra o galho do Brasil. Imagina o Putin aqui e o Brasil como signatário desse tratado, tendo que cumprir uma ordem de prisão do presidente da Rússia, não é? Enfim, do presidente, com todo o respeito, da Namíbia ou de Bermudas, do presidente da Rússia. Que é um dos integrantes do BRICS. Que, além disso, é integrante dos BRICS, né? O grupo do... E que vai receber o presidente Lula agora, Exatamente. No final de semana. Imagina, ele recebe o Lula, daí um mês... Com pompas, o Lula fala, então, companheiro Putin, você vai pra cadeia. Não dá. Então, veja, eu conversava com o Alan fora do ar aqui sobre essa questão da diplomacia da Rússia. Claro, já desde o tempo de União Soviética. A diplomacia soviética, agora barra Rússia, ela é muito sofisticada. Os diplomatas, né, desse grande império, né, Gromyko, né, que era conhecido como o senhor Niet, o senhor não, né,
ele só falava não, era um AIS na diplomacia internacional, e eles têm a capacidade, muitas vezes, de fazer a Rússia parecer um país, de fato, muito mais importante do que hoje ela realmente é. A Rússia é um país que tem uma economia mais ou menos do tamanho da economia brasileira. Ou seja, ela não vai provocar um terremoto ou mover placas tectônicas caso ela tenha algum estremecimento econômico. Mas eles têm essa capacidade de projetar o país além do que realmente ele é. É óbvio que é um país que tem arsenais nucleares, isso conta e tal, mas do ponto de vista econômico, a Rússia hoje é apenas uma potência mediana. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Eu acho que o governo brasileiro se livrou de um dos dois problemas no curto prazo vinculados com a Rússia. O primeiro era esse, imagina. Eu duvido que o governo brasileiro ia colocar a Putin na prisão. E isso poderia gerar um problema diplomático de ordem catastrófica, porque, como você mencionou, é signatário do Tratado da Haia. E o Tribunal Penal determinou a prisão do Putin. Então, ou você contraria um amigo, ou você contraria uma legislação internacional. Não ia ficar bom na foto nenhuma das duas opções. Mas tem uma questão de curto prazo que eu não sei como o Brasil vai sair dessa, que é precisamente na reunião dos BRICS, porque a Venezuela pediu uma determinação dos BRICS afirmando que a sua conquista fraudulenta, esse fraudulenta é pela minha parte, não é pelo Maduro, de garantir que os BRICS reconhecem o Maduro como presidente. Já solicitou isso. Inclusive, o Foro de São Paulo, através do PT, também reconheceu que o Maduro ganhou nessa eleição fraudulenta. Então, agora, no final de semana, eu quero ver o que a diplomacia brasileira vai fazer para sair desse problema. Se vai ter que assinar ou vai assinar, e aí já seria uma complexidade diplomática importante, porque está tomando partido, ou vai conseguir fazer o que está fazendo sempre vinculado com a Venezuela, se abster. Vamos ver. O que você acha, hein, Zé Maria? Dá para sair dessa sinuca? Foi uma boa saída. Olha, e o Putin disse com todas as letras, tem um bom relacionamento com o Brasil, ele já veio aqui no Brasil, né? Eu me lembro, eu cobri a participação dele aqui na visita dele ao Brasil, no governo Dilma, né? E até houve ali algumas conversas paralelas, e eu perguntando como era o Putin na vida privada, ele trouxe a própria vodka, a sua própria alimentação, ele é cheio de jeitos especiais, né? Gostou do Brasil, né? Visitou aqui a churrascaria e tal, mas a comida dele, a vodka dele, vieram da Rússia. E ele assegura que tem um bom relacionamento com o presidente Lula e diz, inclusive, que o G20 é importante, mas que ele acredita muito nos BRICS e tal, e falou que não vinha exatamente para evitar. Foi uma tirada de uma saia justa danada. Eu também não acredito que o Brasil iria ousar prender o Putin, né? Existe esse convênio, né? Esse acordo internacional assinado pelo Brasil, mas é preciso respeitar a individualidade e a autonomia das nações. Então, o Brasil não seria obrigado a prendê-lo, mas sim sobraria constrangimento. Então, foi um alívio para toda a diplomacia. Nesse momento, eles estão ali respirando aliviados no Palácio do Itamaraty, viu? Exatamente, Zé Maria. Eu acredito que se eu fosse o Putin, eu também andaria com a minha bebida e a minha comida, né? Não comeria em qualquer lugar, né, seu Alan Gani? Com certeza. Agora, nesse caso, acertadamente, o presidente Lula combinou com os russos, né? Nesse caso, foi uma saída honrosa para ambos. Agora, eu fico impressionado com a capacidade de articulação geopolítica do Putin. O Putin, ao mesmo tempo, tinha um bom relacionamento com Jair Bolsonaro, tem um bom relacionamento com o Lula, tem um bom relacionamento com a China, tem um bom relacionamento com o Irã, tem um bom relacionamento com Israel, tem um bom relacionamento com vários países do Oriente Médio. Com a Dilma. Com a Dilma. Então isso retrata, com a Angela Merkel, e isso retrata muito o que o Piperno trouxe. Quer dizer, a Rússia, de fato, não é uma superpotência econômica, mas pós-Guerra Fria conseguiu se reorganizar economicamente. É uma potência energética, tem muito petróleo, tem uma série de minerais essenciais para o processo produtivo e, sem sombra de dúvidas, é uma potência militar. Exatamente. Será que Vladimir Putin comeria no buffet do Piperno?
Esse é um grande mistério que teremos aqui, né? Sabemos que Piperno pretende ter um buffet em breve, com bebida e comida. Mas, Rossini, para garantir o regabof que ele gosta. Fala, seu Zé Maria. Por lá, e adversários do Putin costumam se envenenar à toa, então é bom. Por isso que ele tem um cuidado especial, né? Deixa abaixo.